Aí o que a religião faz? Religião é pura ilusão. É igual que o professor fala. Né, professor? É pura ilusão, é pura superstição. Tá vendo? Prende o gado, é pra prender o gado. É pra lhe torar na emenda. É. Pra deixar você só de tanga. É. Pra tirar seu dinheiro, pra tirar sua paz, pra tirar tudo de você. É? Bom dia! Hoje são 11 de dezembro de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o quarto vídeo da série Cristianismo e Castidade. Estou aqui fazendo várias séries mostrando o ponto de vista do cristianismo acerca de alguns temas. Já falei sobre homossexualidade, masturbação, casamento, divórcio, adultério e agora estamos com castidade, o quarto vídeo. Estou aqui mostrando o ponto de vista cego, míope, errado, infantil e desumano até do cristianismo sobre esses temas. E trago aqui o Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, edição típica vaticana. E estou aqui com o quarto vídeo sobre castidade e ainda acerca do parágrafo 2345 do Catecismo. Até agora não consegui sair do parágrafo 2345 do Catecismo sobre castidade. Então, os 3 vídeos que fiz sobre castidade tratam aqui desse parágrafo. Veja aí, novamente. Diz assim: a castidade é uma virtude moral. É também um dom de Deus, uma graça, um fruto da obra espiritual. O Espírito Santo concede o dom de imitar a pureza de Cristo, aquele que foi regenerado pela água do batismo. Então mostrei nos 3 vídeos anteriores, recentes, mostrei o absurdo que está aí na afirmação do catecismo. Está dito no catecismo que a castidade é uma virtude moral, a virgindade. Ao contrário, castidade e virgindade são ataques feitos contra a natureza humana, porque o homem é um animal sexuado, nasceu para fazer sexo. Então, castidade é contra um desejo natural humano, virgindade é contra um desejo natural humano. E quem estuda o cristianismo a fundo, e outras religiões, e o cristianismo com mais ênfase ainda, a doutrina do cristianismo é uma doutrina contra o sexo, contra o prazer, contra o orgasmo, contra as mulheres. Quem conhece profundamente o cristianismo sabe disso. Uma doutrina contra a sexualidade humana. Os cristãos, você vê lá facilmente no Novo Testamento, os cristãos, em sua ignorância, contra o orgasmo, contra o prazer natural do ser humano. Então aqui estou mostrando, e agora o quarto vídeo. Vou trazer aqui um comentário, trazendo um fato que aconteceu na vida do professor de desenho, que mora no estado de São Paulo, o Henrique Agostinho Silvério. O Henrique sempre escreve em minha página aí no YouTube. Então ele me escreveu ontem um fato que realmente ocorreu com ele e uma aluna com apenas 11 anos de idade. Então veja a ignorância do cristianismo. E aí sobre uma criança com apenas 11 anos de idade. Muito bem. O Henrique Agostinho Silvério, que foi professor de desenho, ele contou que certa vez estava na sala de aula, ele diante dos alunos. Ele, repito, professor de desenho.
E ali ele estava a ler um livro de Michelangelo Buonarroti, o grande artista conhecido aí mundialmente, Michelangelo. E uma das obras mais famosas de Michelangelo é a escultura de Davi. Veja aí, a escultura de Davi. Davi aí, o lendário rei Davi da Bíblia. Muito bem, você vê o rei Davi aí completamente nu nessa escultura. Isso aí é uma obra de arte. Isso aí não é depravação. Isso aí não é pedofilia. É uma obra de arte. Michelangelo fez essa obra aí maravilhosa. Davi, veja aí essa escultura linda, conhecida em todo o mundo. Pois bem, o professor de desenho, Henrique Agostinho Silvério, estava lendo o livro, vendo as imagens ali de Michelangelo feitas por Michelangelo. E aí aproximou-se dele uma criança com apenas 11 anos de idade, 11 anos. Ali na fase da infância para a adolescência, na puberdade, uma criança com 11 anos apenas de idade. E ela viu o Davi, a escultura, ela viu o Davi completamente nu. E aí ela ficou com vergonha do professor Henrique. Veja bem, professor de desenho. A jovem, a criança, com 11 anos, ela ficou envergonhada e disse ao professor, ela tapou os olhos com as mãos e disse ao professor que aquilo ali era uma coisa muito imunda, muito feia, que o professor estava vendo uma coisa suja, uma coisa proibida para ela. E aí o Henrique Agostinho conversou com a jovem e depois com o pai dela. E veja aí a conversa toda. Depois eu volto aqui. Ouça aí. Há muito, quando lecionava desenho lá em São Paulo, e na sala estava a ler um livro sobre Michelangelo Buonarroti, e é claro, com muitas ilustrações sobre suas obras, entre as quais a famosa escultura de Davi. Uma aluna de mais ou menos 11 anos de idade, cujos pais eram da CCB, adentrou a sala e arregalou os olhos ao ver a fotografia, e depois os escondeu com as mãos. E ela disse: "Professor, você está vendo coisa feia?" Me perguntou. Respondi-lhe que não, e quis saber o que era a tal coisa feia. Ela me contou que sua mãe, uma fanática religiosa, como vim descobrir posteriormente, lhe falara que a nudez era um pecado mortal e que o sexo era uma coisa feia e suja. Fechei o livro. Voltei-me a ela e a outros alunos que acabaram de chegar e disse-lhes: "Concordo com o seguinte ponto, em que vocês, como crianças, devem ser respeitados e que este momento de suas vidas, que ao longo dela irão descobrir muitas coisas, não é o mais adequado para práticas adultas." Continuei. "Contudo, se você ler a sua Bíblia, vai saber que o ser humano foi criado nu. Há em muitas culturas povos, como os índios, que vivem nus, e nada tem de pecado nisto, a não ser que o que se passa no pensamento de uma pessoa. Quanto ao sexo, este também não é nem feio e nem sujo. Senão, como explicar que uma menina linda como você possa ter nascido de uma coisa feia e suja? Como?" E ela disse:
Mas a minha avó fala que eu sou feia como o Topo Gígio. A avó dela deveria ser outra alienada cristã. Na aula seguinte, o pai dela quis saber se eu havia dito aquilo mesmo. Confirmei. Ele me pareceu mais razoável e me disse que só fora falar comigo, pois a esposa dele tinha ficado muito brava em ser desmentida. Disse-lhe que era um crime o que estavam a fazer com a criança, quase a levando a ter medo de viver, ficar traumatizada e sofrer com depressão por falta de esclarecimentos, carinho e cuidados. Ficou meio sem graça depois que lhe falei que imputar à própria filha a ideia de que ela era uma pessoa feia, suja e pecadora era um caso de tortura psicológica passível de pelo menos alguns processos. Passadas mais algumas aulas, retirou a criança do curso que ela gostava. Realmente, os fanáticos religiosos não possuem compreensão do mal que causam a si e aos outros, e o pior, parecem não se importar com tamanha violência. Fecha aspas. Muito bem. Como você acabou de ouvir, veja aí o que o professor Henrique Agostinho Silvério disse a essa garota. Ela nasceu numa família cristã. Os pais dela, da igreja cristã, CCB, Congregação Cristã no Brasil. Congregação Cristã no Brasil. E agora parece que mudou o nome aí. Congregação Cristã do Brasil. Ou no Brasil. CCB. Então veja, mais uma igreja cristã destruindo uma criança, destruindo a capacidade de raciocínio de uma criança. Mais uma igreja cristã danificando os neurônios de um ser humano. Essa criança, com apenas 11 anos de idade, viu a escultura do rei Davi completamente nu, uma obra de Miguel Ângelo, e ela ficou envergonhada, dizendo ao professor Henrique que aquilo era coisa suja, coisa pecaminosa, era pecado ver aquilo. E aí o Henrique ficou admirado por aquela criança ter dito aquilo. Mas a culpa de quem é? Dos pais, que colocaram aquela ignorância na cabeça da criança. Então veja como o cristianismo, ele vê a nudez como uma coisa feia, uma coisa suja. É a doutrina do cristianismo que é reproduzida por essas igrejas cristãs. Aí o Henrique Agostinho Silvério deu uma aula de educação para essa criança, dizendo a ela que não havia erro algum ali naquela foto, que a nudez das pessoas não é para causar vergonha. A nudez de um ser humano não é uma coisa suja, não é uma coisa pecadora. Ele explicou isso à criança. E aí ela foi falar com os pais. A mãe da CCB ficou revoltada com o professor, porque o professor disse aquilo à menina. A mãe, veja a ignorância dessa cristã. E aí o pai foi falar com o Henrique. E o Henrique disse que até gostou de falar com o pai da criança, que ele deu a razão ao Henrique. Disse que a mulher dele realmente era muito exagerada. Então você vê, pais cristãos fazem muito mal, pais cristãos, repito, fazem muito mal quando passam a doutrina cristã para as suas crianças. Pais cristãos fazem muito mal quando levam crianças, seus filhos, ainda com 11 anos, 12, levam obrigatoriamente essas crianças às igrejas. Fazem muito mal às crianças, porque elas verão lá líderes cristãos, principalmente evangélicos, falando ali absurdos, lá no púlpito de suas igrejas. Então, pais
não deveriam levar suas crianças, seus filhos, às igrejas. Isso é um atraso. Isso traz prejuízos incalculáveis a essas crianças. E aí temos uma criança com essa reação aí. Ela ficou indignada com o Henrique, quando o Henrique estava apenas vendo uma escultura famosa de Miguel Ângelo, o rei Davi, completamente nu. Então essa criança, ela via aquilo como uma coisa suja, pecadora. Por causa de quê? Por causa da religião. E aqui, por causa do cristianismo. É essa ignorância aí. Então um pai responsável, pais responsáveis, não levarão suas crianças às igrejas. Porque isso aí é um desastre. E temos o exemplo aí. Veja a lição do professor Henrique. Ele disse à criança que a nudez humana é uma coisa natural. E é. O não natural é, na verdade, o não natural é a roupa que nós vestimos. Isso aqui, ó. Eu estou aqui com uma camiseta, não é? Sem mangas. Está aqui uma camiseta. Isto aqui é que não é natural. É criação do homem. A nudez não. A nudez nasce com o homem. A nudez, ela é natural. O Henrique explicou isso à criança, que a nudez é natural. O que não é natural, o que é antinatural, é o vestuário que nós usamos aqui, ó. Isso aqui é que não faz parte da nossa natureza. Isso aqui é criado pela cultura. E o Henrique, inteligentíssimo, disse à criança que tudo isso varia de cultura para cultura. Na Bíblia, lá em Gênesis, no relato lendário sobre Adão, Eva, Jardim do Éden, veja ali a inocência. O escritor hebreu que escreveu aquilo, que não foi Moisés, dizendo que o Deus hebreu ficou envergonhado com a nudez de Adão e Eva, e que Adão e Eva ficaram envergonhados diante da nudez de cada um. Naquela lenda ali, o escritor hebreu colocou aquilo, que a nudez causa vergonha, porque a sociedade hebraica usava roupas, usava vestuário, entendeu? O Henrique explicou isso bem para a menina, que dentro da cultura hebraica, os judeus, eles sempre usaram roupas, vestuário. Então, uma comunidade que faz uso da roupa, do vestuário, vê a nudez como uma coisa esquisita. Só que existem muitas culturas no planeta Terra, muitos lugares, em que os componentes dessa cultura andam nus e eles não ficam envergonhados diante dos outros e nem diante de homens que chegam lá com roupas. Em abril de 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, os portugueses usavam roupas, vestuário, trouxeram a cultura deles para o Brasil. Então todos que estavam nas caravelas, com o comando de Pedro Álvares Cabral, todos os portugueses chegaram aqui com roupas, vestidos. Só que eles ficaram admirados quando eles viram os índios. Aqui no Brasil, em 1500, havia 5 milhões de índios, e todos nus. Os índios não usavam roupas, e nem usam roupas. Na cultura deles, eles não usam roupas. Então, Pedro Álvares Cabral e seus companheiros viram aqui no Brasil um universo de índios, todos nus, homens e mulheres. E Pedro Álvares Cabral, quando ficou diante de alguns índios, ele é que ficou envergonhado, o Pedro Álvares Cabral. Ficou envergonhado diante da nudez de uma índia, diante da nudez de um índio. Os índios, jamais. Uma índia nua, diante do Pedro Álvares Cabral, conversando com Pedro Álvares Cabral, a índia totalmente nua, ali mostrando seus seios, vagina, nádegas, a índia não ficou com vergonha
de estar nua diante de homens com roupas. Não, porque a nudez para o índio é uma coisa natural. A nudez é uma coisa natural. Então a Índia não ficou com vergonha de Pedro Álvares Cabral, mas Pedro Álvares Cabral ficou envergonhado, porque estava vendo uma pessoa totalmente nua na frente dele, o que não era comum na cultura dele, portuguesa. Então é fácil você entender que a nudez nunca foi castigada, não é coisa suja, não é coisa feia. A nudez é uma coisa natural. O que não é natural é a roupa, porque a roupa é feita pelo homem, colocou no ser humano. Mas a gente nasce nu, a gente nasce nu, aí é o natural. Roupa vem depois, com as culturas. Então veja, a nudez na Bíblia, um cristão inocente, coitado, enganado por líderes cristãos, principalmente pastores evangélicos, um cristão desse inocente, que não tem ideia de sociologia alguma, não tem ideia de antropologia, um cristão que não lê, ele acredita no pastor evangélico. Aí ele diz, o cristão, que a nudez é uma coisa terrível, que o Deus hebreu condenou a nudez. Isso está em Gênesis, e aí por toda a Bíblia. Então um cristão ingênuo, ele ouve essa besteira e propaga para os outros, dizendo que a nudez é coisa feia, que Deus proíbe a nudez, porque isso está na Bíblia. Ora, o povo da Bíblia usava roupas. Então quem usa roupas vê a nudez como coisa suja. Mas inúmeras sociedades até hoje, no Brasil e até fora do Brasil, inúmeras sociedades, tribos, clãs, índios, muitos africanos, em muitas aldeias, todos andam nus. Não há roupa entre eles, não há roupa entre eles. E a nudez é uma coisa linda, é uma coisa natural, não é coisa suja, não é condenada por Deus algum. Deus algum existe, Deus algum condena a nudez. Isso aí está na Bíblia porque ali era uma sociedade que usava roupas. Nas sociedades em que seus componentes não usam roupas, não há vergonha ali entre eles. Ninguém fica envergonhado. Na lenda de Adão e Eva, quando a Eva, depois, entre aspas, do pecado, quando Adão viu a nudez de Eva e Eva viu a nudez de Adão, diz a Bíblia que eles ficaram envergonhados. Veja a ingenuidade do relato. Ora, um índio nu e uma índia nua, ambos não ficam envergonhados. Um índio nu vê uma índia nua, ele sabe que a índia está nua, só que ele não fica envergonhado. E a Índia também não fica envergonhada diante de um índio nu. Esse relato na Bíblia você vê que é muito ingênuo, e que Deus algum existe, Deus algum condena a nudez. Isso aí está na Bíblia por causa da ingenuidade do escritor hebreu. Eles usavam roupas, os hebreus usavam roupas. Então eles escreveram isso aí com a maior ingenuidade possível. Então parabéns aí ao Henrique Agostinho Silvério por ter aí narrado esse fato que ocorreu com ele. A jovem aí, a criança com 11 anos de idade, infelizmente, com os pais cristãos aí, fanáticos da congregação cristã no Brasil, essa criança aí recebeu dos pais essa maluquice cristã de que a nudez é pecado, a nudez é uma coisa suja, vergonhosa. Parabéns ao Henrique Agostinho Silvério. Muito obrigado. Aí o que é que a religião faz? Religião é pura ilusão. É igual que o professor fala. Né, professor? É pura ilusão, é pura superstição. Tá vendo? Prende o gado, é para prender o gado. É para lhe torar na emenda. É para deixar você só de tanga. É para tirar seu dinheiro, para tirar sua paz, para tirar tudo de você.